Como Deus pode mostrar misericórdia a alguém tão cruel? É uma pergunta que muitos já fizeram, mas talvez estejamos olhando a história toda pela lente errada. Às vezes, as histórias mais sombrias da Bíblia escondem lições preciosas sobre o coração de Deus. E essa aqui merece ser ouvida até o fim. O último capítulo do livro de Jeremias é pesado, assustador até. Os babilônios haviam vencido o reino de Judá. O rei Joaquim, toda a sua corte e os nobres foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Em Judá ficaram apenas os pobres, os miseráveis, e um rei simbólico escolhido por Nabucodonosor, Zedequias. Mas a destruição ainda não tinha terminado. Anos depois, os babilônios voltam, desta vez para completar a queda. Os líderes restantes são levados à presença do rei da Babilônia, e ali um a um são sentenciados à morte. Zedequias, o rei, é obrigado a ver seus filhos sendo degolados na sua frente. Logo depois, tem os olhos furados e morre preso, no esquecimento. Sacerdotes, príncipes, nobres, todos eles tiveram o mesmo destino. Era o juízo de Deus. Um juízo que Jeremias havia anunciado por anos, mas que ninguém quis ouvir. Mas aí algo acontece. Muitos anos depois, quando tudo parecia esquecido, Joaquim, o rei que havia sido levado como prisioneiro, é tirado da prisão. Não apenas libertado, ele é tratado com honra, recebe roupas novas, é colocado numa posição superior aos demais reis cativos. Por quê? O novo rei da Babilônia, sucessor de Nabucodonosor, havia aprendido algo. Um aprendizado que começou com o próprio Nabucodonosor, quando foi confrontado por um jovem profeta chamado Daniel. Daniel revelou ao rei que havia um Deus muito acima dele, um Deus que domina sobre reis e reinos, que exalta e humilha. Nabucodonosor passou por um processo humilhante, foi arrancado do trono, viveu como animal. Perdeu o juízo, até reconhecer que o verdadeiro trono pertence ao Altíssimo. E ao voltar à razão, ele entendeu. Que loucura foi tocar nos servos de um Deus tão poderoso. Se ele quisesse, poderia ter me esmagado como uma pulga. E mesmo assim, Deus teve misericórdia. Esse é o ponto. Sim, Deus julga. Sim, ele é justo. Mas ele também surpreende com sua misericórdia. Com um rei cruel, ele teve paciência. Com um povo teimoso, ele ainda prometeu restauração. E com um prisioneiro esquecido, ele trouxe honra de volta. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que obedecer a Deus? Por medo ou por amor? Temer a Deus é o começo da sabedoria. Mas quem o conhece de verdade, passa a obedecê-lo não por obrigação, mas por gratidão. Se Deus teve misericórdia com Nabucodonosor, o que ele não fará com seus filhos? E se Cristo se entregou por nós na cruz, não é o amor dele o maior convite para vivermos por ele? Lembra da pergunta do começo? Como Deus pode mostrar misericórdia a alguém tão cruel? Aqui está a resposta. Porque ele não nos trata conforme nossos pecados, mas conforme sua misericórdia. Porque ele não quer apenas punir, ele quer restaurar corações. E se Deus é assim com os inimigos, imagine com os filhos que o buscam em amor. Deus será glorificado em nós. Não só quando evitamos o pecado, mas quando transmitimos o seu amor. Se essa palavra tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Todos os dias temos uma nova reflexão no presente diário. Uma palavra de esperança para quem quer viver como luz neste mundo.